Então, bom dia, boa tarde, boa noite, os alunos aí do curso de agronomia, quem fala é o professor Jardel, a disciplina de entomologia agrícola, e hoje nós vamos para a nossa aula número 5, que encerra essa parte de inseticidas, né, e o conteúdo hoje é sobre mecanismos de ação e as limitações do uso de inseticidas. Então, um conteúdo bastante importante para vocês, futuros engenheiros agrônomos. Espero que vocês gostem desse conteúdo. Então, na aula passada, nós estudamos lá a classificação e os principais inseticidas, falamos sobre a importância desses produtos, falamos sobre os conceitos, né, quais são os conceitos mais utilizados, os parâmetros toxicológicos, como que é produzido esses parâmetros toxicológicos, falamos da DL50, da DL dérmica. Então, como que é calculado esses parâmetros, né? Falamos da diferença entre o parâmetro toxicológico e também os parâmetros ambientais, ambos vêm lá na bula, e falamos também sobre formulações, as principais formulações dos inseticidas. Hoje nós iremos falar sobre mecanismo de ação e limitações do uso. Para começar uma breve introdução, esse slide ele traz, é um dos slides mais famosos, né, quando a gente fala mecanismo de ação, ele traz a dinâmica de inseticidas no inseto. Então, vamos supor que esse quadrado aqui ele seja um inseto, né? Então, o inseto ele é formado ali pelo integumento. Esse integumento ele é rico em lipoproteínas e outras barreiras à penetração, seria a cutícula, né, desses insetos. Então, esse integumento é um integumento bem rígido. Lembra ali, por exemplo, de um coleóptero, né? Como que é rígido esse integumento. E essa rigidez vai pelas lipoproteínas e barreiras que dificultam a entrada, a penetração de produtos. Então, o inseticida ele sempre está no meio externo, seja ele um produto sistêmico, seja ele um produto de contato, e para ele penetrar no inseto, ele tem que passar por esse integumento. Então, a penetração ocorre pela passagem por esse integumento. Eu falei para vocês que alguns produtos lipofílicos eles têm uma facilidade maior. Alguns entram pelos espiráculos, outros penetram ali pela tíbia, e outros penetram via sistema digestivo, né, pela alimentação do inseto. Então, a penetração, ela pode ocorrer ali via aparelho bucal, mastigadores principalmente, pode penetrar ali pela tíbia, né, pelas pernas dos insetos, aqueles produtos de contato, ou aqueles produtos à base de gás, pode penetrar pelos espiráculos, que é a estrutura de troca gasosa dos insetos. Beleza, penetrou no inseto, vocês lembram lá que o conteúdo circulatório do inseto não é sangue, é hemolinfa, né? Ele circula de forma aberta dentro do corpo do inseto. Diferente que nós que temos veias e artérias, os insetos, o conteúdo, o fluido circular, ele é aberto, né? Ou seja, um conteúdo livre. E é esse conteúdo livre, essa hemolinfa, que vai levar esse produto, que é o inseticida, uma vez penetrado, né, lá dentro do corpo do inseto, para os tecidos metabólicos, seja eles os respiratórios, né, que produzem energia, produz lá o ATP, o NADPH, que vocês viram em fisiologia vegetal, seja lá, esse produto ele pode ligar a alguma molécula lá desse tecido ou ficar estocado lá no tecido, tá? Então, ele tem essas duas opções ali, ele liga ou fica estocado nos tecidos. O conteúdo ligado no fluido circulatório, então ele sempre está ali translocando. E para onde que ele vai? Ele vai para esse sítio de ação. Então, onde que é o sítio de ação, professor? Isso vai ser muito debatido hoje. O sítio de ação é onde ele causa o efeito que leva à morte, o inseto, tá? Esse nós chamamos de sítio de ação. É onde, efetivamente, o produto ele atua na morte ali dos insetos. E parte desse produto que é assimilado, desse inseticida, ele é excretado, né? Ele pode ser excretado via as fezes ali, que tem parte ali do produto. Nem tudo fica ali estocado no tecido ou liga no tecido e vai para o sítio de ação. Parte desse material, ele é excretado, tá? Então, o composto original, ele vai sendo quebrado, né? Seja ali na hemolinfa, e vai sendo metabolizado nesses tecidos e nesse sítio de ação.
Então, preste atenção que assim como o inseticida ele penetra, parte ele fica ligado ali aos tecidos, parte vai lá para o sítio de ação, onde ele vai atuar, e parte dele é excretado, tá? Então, o composto original que penetra, ele pode perder parte dele aqui na excreção, mas boa parte é metabolizado. Então, tem enzimas ali que quebram esse produto, e essa quebra é importante para ser absorvida ali pelos tecidos no inseto. A mesma coisa que acontece com o nosso aparelho digestivo, né? Que no alimento ele tem que ser ali degradado para ser absorvido. Não sei se, Tailton, você tem uma dúvida? Fique à vontade. Opa, Jardel, tem sim. Jardel, tem algum inseticida aí nesse sítio de contato que você falou? Eu não sei se ele é sistêmico ou ele é por contato. Geralmente ele é usado na falsa medideira. E depois que ela ingere ou tem contato com ele, ela, na onde, como se fossem as articulações dela ali, onde que ela articula, nasce fungo. Então, no caso, como nasce fungo no corpo todo dela, para fazer ela vir a óbito, né, morrer, então o sítio de contato, o sítio de ação ali, vai ser o corpo todo dela, no caso? E aí a gente vai entrar nesse assunto. Aí no final você vai conseguir responder. Esse é o baculovírus, tá? Ele é usado tanto na agricultura orgânica quanto na agricultura convencional, pois tem esse produto sintético e tem esse produto natural também. É muito comum, tá, o pessoal pegar lagartas contaminadas com esse baculovírus, jogar uma solução com água, bater no liquidificador e pulverizar na lavoura. É onde esse vírus, esse baculovírus, ele cai, ele vai ali contaminando essa lagarta fica mole, tá? Isso também acontece para alguns fungos. Então, alguns fungos, eles são pulverizados no inseto, e esse inseto ele também acontece a mesma coisa, ele vai desenvolvendo ali fungos, tá? O baculovírus, o fungos, ele surge depois, né? Depois que acaba ali degradando, essa lagarta ela entorta, fica mole, então aparece o fungo depois. Aí eu vou explicar para você os mecanismos de ação durante a aula, e no final a gente conversa sobre esse em específico, tá bom? Bacana, beleza. Então tá bom. Então, continuando, a parte de mecanismos de ação, nós vamos falar agora sobre os principais grupos de sítios de ação, tá? Então, tem produtos que atuam no sistema nervoso, são em torno de 80% dos produtos atuam no sistema nervoso, e eles podem atuar a nível axônico ou a nível sináptico. Eu vou explicar a diferença para vocês, o que é um veneno axônico e o que é um veneno sináptico. Eles podem atuar também no metabolismo energético, então são inibidores da cadeia de transporte de elétrons, desacopladores da fosforilação oxidativa, inibidores da síntese de ATP. Então, eu vou falar para vocês aqui na próxima, durante a aula. Os reguladores de crescimento são inibidores da formação de cutícula e os interferentes hormonais. E, além disso, nós temos outros, né, como esse que o Tyson falou, ele encaixa em outros mecanismos de ação. Então, vamos lá? Então, o primeiro grupo, né, é os que atuam no sistema nervoso dos insetos, são os mais importantes. Aqui, revisando, né, de forma rápida, como que funciona lá um componente básico do sistema nervoso. Então, aqui nós temos o neurônio. Esse neurônio também é conhecido como célula nervosa, e ele tem essas partes, né? Então, ele tem aqui o corpo celular, os dendritos, que são esses filamentos aqui, e o axônio, né, que é essa parte mais comprida aqui do neurônio. Então, basicamente, o neurônio é composto do corpo celular, os dendritos, que pode ser aqui na parte inicial, na parte final, e os axônios. E o fluxo nervoso, ele passa aqui dentro dos neurônios, né? Mostrando aqui de forma geral o arranjo do sistema nervoso do inseto, né, recapitulando a etimologia geral. Então, nós temos o cérebro e nós temos o cordão nervoso ventral. E aqui nós temos os vários gânglios, né? E aqui as terminações nervosas. Então, do cérebro até as terminações nervosas, quem faz essa comunicação são os neurônios, né? E entre um neurônio e outro, a gente vai ter as fendas sinápticas. Então, o sistema nervoso central envolve aqui o cérebro, o cordão nervoso ventral
e aqui os gânglios, né? É o sistema nervoso periférico, são os neurônios sensoriais, então eles ficam geralmente aqui nas antenas, nas patas, né, onde o inseto consegue sentir ali as diferentes sensações, e os neurônios motores, né, que são aqueles responsáveis pela locomoção, que ficam nas pernas e também nas asas. Então, esses são os dois tipos de sistema nervoso. E o visceral, que são pequenos gânglios ligados ao sistema nervoso e órgãos ou gânglias, né, que são esses gânglios que nós chamamos aqui, que é o visceral. Então, o sistema nervoso central, o cérebro, mais o cordão nervoso ventral, o sistema nervoso periférico, as terminações nervosas sensitivas, mais as locomotoras, sensitivas na antena, no corpo, nas próprias pernas, os locomotores nas pernas e nas asas, principalmente, os motores, né, e o sistema nervoso visceral, que é aqueles gânglios, né, que são ligados aqui ao sistema nervoso, que são essas proliferações aqui, parecem outros cérebros, né, mas na verdade não são outros cérebros, são gânglios. Bom, então como é que é feito o impulso nervoso? Então vamos supor que o inseto, ele encosta ali em alguma coisa, ou ele percebe ali que tem que começar a movimentar para fugir de um predador. Como que isso chega no cérebro para ele startar esse movimento? Então, isso a gente chama de transmissão do impulso nervoso. Para nós sentirmos uma dor, seja na ponta, encostei no ferro de passar, para essa dor ela chegar no cérebro e voltar para me tirar a mão, ali do momento que eu encosto até chegar no meu cérebro, que eu percebo que ele está quente, eu mando um outro fluxo nervoso para o meu dedo para tirar a mão. Então, isso é feito de forma muito rápida, né? E essa transmissão desse impulso nervoso, ela é fruto ali dos neurônios. Então, nós temos ali os eventos axônicos, são esses eventos que passam dentro do neurônio, que eu mostrei para vocês, né? E entre os neurônios, que tem essas fendas aqui, nós chamamos de eventos sinápticos. Então, a transmissão de um neurônio para outro é feita ali através de neurotransmissores, tá? Então, aqui o evento axônico dentro do neurônio, o evento sináptico, que é a fenda que separa dois neurônios, e aqui, de novo, continua pelo evento axônico. Então, é isso que faz esse transporte também no inseto, né? Muito parecido com o nosso transporte desse fluxo nervoso no nosso organismo humano. Dentro dos eventos axônicos, o neurônio funciona como se fosse uma pilha, né? Uma pilha de sódio e potássio. Então, no repouso, essa membrana do neurônio, ela é permeável ao potássio, ou seja, ele deixa passar o potássio, mas ela é impermeável ao sódio. Então, ela fica energizada ali a menos 70 microvolts. Então, quando o fluxo ele vai passando, o que vai acontecendo? Ele vai se tornando permeável ao sódio e impermeável ao potássio. Então, vai acontecendo a transmissão nervosa ali dentro do neurônio. Então, basicamente, dentro do neurônio, funciona nessa base de sódio e potássio, né? Então, essas enzimas, elas abrem e fecham, deixando passar ou não o sódio e o potássio. Funciona como se fosse uma pilha. E vai transmitindo o fluxo nervoso, porque o meio interno ele vai ficando positivo ou negativo. Isso é o sentido da transmissão, à medida que vai passando aqui dentro do neurônio. E os inseticidas a nível axônico, eles vão atuar quebrando esse fluxo energético aqui dentro do neurônio, seja impedindo a abertura de uma bomba dessa de potássio, seja impedindo a abertura ou o fechamento de uma bomba dessa de sódio. Então, dentro do neurônio, os inseticidas eles abrem ou fecham de forma desorganizada essas bombas, impedindo ali o fluxo de sódio e de potássio para dentro e fora do neurônio. Então, ele quebra esse bloqueio, ele bloqueia esse fluxo nervoso, e não tendo transmissão desse fluxo nervoso, o inseto perde sentido ali e acaba vindo à morte, tá? Outra forma que os inseticidas atuam no sistema nervoso é nesses eventos sinápticos, nessas fendas sinápticas aqui. Então, nós temos ali alguns neurotransmissores. Na apostila de vocês tem mais 2 neurotransmissores, tá? No material teórico que eu passei para vocês. Mas os 2 principais, que boa parte dos inseticidas atuam, é a acetilcolina, que ele é excitatório. Então, essa acetilcolina aqui,
ela que faz a transmissão, ela pega ali o fluxo nervoso de um neurônio e leva para o outro, tá? Então, ele é um neurotransmissor, porque ele transmite de um neurônio para o outro o fluxo nervoso. Por isso que ele se chama neurotransmissores. E o ácido alfa aminobutírico, né, que é o GABA. Então, a acetilcolina e o GABA são os dois principais neurotransmissores aqui na sinapse. Faz a ligação desse impulso nervoso de um neurônio para o outro. Isso também regula, né, boa parte aí dos antidepressivos, etc., das drogas sintéticas, é baseada nesses neurotransmissores. Então, a pessoa, às vezes, está com um neurotransmissor baixo, acetilcolina baixa, está sem vontade de fazer nada, então toma lá os antidepressivos lá à base de acetilcolina, né? Claro que uma dose, a diferença lá entre o remédio e o veneno está na dose. Então, uma overdose desses medicamentos, por isso que são de uso controlado, pode levar à morte também. Então, a mesma coisa a droga, né? As drogas sintéticas, a overdose de drogas, pode causar ali uma morte também. É interessante que essa excitação, ela é momentânea, né? Então, na medida que a gente consome ali o medicamento ou consome ali a droga, você vai ter uma sensação de prazer ali, mas geralmente, principalmente se for uma dose muito alta, depois dessa sensação inicial ali de prazer, vem uma depressão, um momento muito difícil depois, né? Então, por isso que tem que tomar cuidado ali com a dose. Mas a base é a mesma, tá? Seja em humano, seja em inseto. Então, nós temos os dois grupos de neurônios de inseticidas neurotóxicos, os venenos axônicos, que atuam nos canais de cálcio, né, de sódio, desculpa, principalmente, então, inseticidas que atuam nos canais de sódio, e os venenos sinápticos, que são inseticidas que atuam tanto nos receptores de acetilcolina, no neurônio receptor, quanto no GABA, né, que é o outro neurotransmissor. E tem alguns que inibem a acetilcolinesterase, então faz com que ela perca a sua função e não faça o fluxo nervoso. Então, olhando aqui a fotinha, pessoal, aqui o receptor ele tem um formato, né, parece aqui um triângulo, como se fosse chave e fechadura. É claro que é muito mais complexo que isso. Às vezes o inseticida ele chega aqui e tampa esse receptor. Aí nós chamamos que são inseticidas que atuam nos receptores, né? Eles imitam ali o formato da molécula da acetilcolina e entopem ali todos os receptores. Então, não tem um fluxo nervoso. Aí o inseto morre, né? Por falta desse fluxo nervoso. Outros inibem. Elas chegam aqui, bloqueiam esses acetilcolina, que faz a transmissão, e ela não consegue passar de um neurônio para o outro, levando a informação, né? A energia lá do fluxo nervoso. Então, eles podem atuar tanto nessas enzimas receptoras, quanto inibindo o fluxo ali nos eventos sinápticos. Há alguns compostos que impedem o fechamento dos canais de sódio, né, que bloqueiam aquela bomba ali e não deixa a energia passar ali pelos neurônios. O DDT, por isso que ele foi proibido também, ele é um produto muito tóxico a humanos, não só insetos, então, eles atuam ali no canal de sódio, tanto a nível de insetos quanto humanos. Por que eles matam os insetos e não matam os humanos, então, professor? É por causa da dose. Vocês lembram lá da DL50? Então, o peso de um inseto é muito menor que o peso de um ser humano. Então, ele causa intoxicação, mas muitas vezes não é suficiente para levar a óbito, né, no primeiro momento. Então, aquele efeito acumulativo no futuro pode levar. Ou se você consome uma quantidade muito grande, né, do produto, pode ser que você tenha uma intoxicação aguda, né, e venha a morte, mas é muito raro. Os piretroides, eles também atuam no canal de sódio ali, evitando ali o fluxo nervoso. Os bloqueadores, né, eles tampam o canal de sódio. Já deu neonicotinoide também atua junto com o piretroide, do jeito que você falou, ou ele tem outro efeito? Não, ele tem outro efeito, tá? Mas vai ser também no sistema nervoso. Daqui a pouco a gente vai falar dele. Mas aí ele é tóxico também, né, pra gente, no caso? Não. Tóxico também. Tá? Sim, Ele é tóxico. Mas lembra da dose também, né? Ele é tóxico, mas é acumulativo. Então, vai causar, às vezes, câncer no pulmão, algumas coisas, mas com o tempo, né? Tanto é que são reversíveis. Desculpa aqui, gente.
Deixa eu desligar aqui. Bloqueadores dos canais de sódio. Então, eles bloqueiam aquele canal de sódio. São as oxadiazinas e os indoxacarb. Inseticidas que agem nos receptores de acetilcolina. Então, são os sinápticos. Eles atuam ali na recepção dos fluxos das acetilcolina, né? Então, nós temos agonistas de receptores de acetilcolina. Eles imitam ela sem ser degradado. Então, eles ficam ali acumulados, ele imita a acetilcolina, tem o mesmo formato, e fica ali acumulado e não deixa o fluxo passar. Aqui, ó, nicotinas e neonicotinoides, né? O imidacloprid são exemplo desses produtos que inibem ali o fluxo nervoso, bloqueando ali aquela passagem da acetilcolina. Então, são exemplos ali de neonicotinoides. Está vendo, Titan, que ele atua aqui na recepção? Então, os piretroides atuam lá dentro do neurônio, né? No fechamento da bomba de sódio. E aqui o neonicotinoide, ele atua ali na sinapse, que é um fluxo de um neurônio para outro, bloqueando ali, imitando ali a acetilcolina, tá? Então, acaba acumulando aquela acetilcolina ali, causando ali um efeito de excitação. Ativadores alostéricos ativadores alostéricos receptores de acetilcolina, espinosina, espinoside, que é um produto microbiológico, né, que é importante, um dos mais eficientes que tem, um produto moderno, muito utilizado ali para controle de lagartos em milho. Eles são ativadores alostéricos de receptor. Então, ela ativa ali os receptores e acaba ali também evitando ali esse fluxo. Os antagonistas da acetilcolina, eles competem com a acetilcolina e inibem o efeito dela. Então, no caso ali, eles, em vez deles bloquearem ali o canal de sódio, eles são vários neurotransmissores daqueles de acetilcolina, só que não transporta nada. Eles só imitam a acetilcolina, que é o neurotransmissor, um formato igual, só que eles não têm a capacidade de transferir o fluxo nervoso. Então, acaba que esses imitadores, né, da acetilcolina, eles chegam lá no receptor, emenda lá no receptor, só que não traz o fluxo nervoso. Então, também não tem a transmissão do fluxo nervoso, tá? Nerestoxina e derivados, né, o Cartap, que é um produto bastante utilizado, inclusive ali para trás tomateiro, ele é importante ali nessa transmissão. Outros venenos sinápticos, agora falando do outro neurotransmissor, né, que age ali nos receptores do GABA, né, que é o ácido G-aminobutírico. Então, eles são inibidores do complexo receptor do GABA, os canais atuam ali nos canais de cloro, BHC, os ciclodienos, o endosulfan, e os fenipirazóis, fipronil, eles atuam ali no GABA, tá? Que é um outro neurotransmissor da acetilcolina. Os ativadores do complexo receptor, GABA, os canais de cloro, a vermectina. Então, eles também ali atuam ali a nível de receptores, né, do complexo receptor do GABA, que é o mesmo lá da acetilcolina, né? Eles atuam ali ativa aquele complexo receptor, então ele abre ali e fica pronto para receber o fluxo nervoso, só que o fluxo nervoso não está passando. Então, acaba confundindo ali o inseto e ele acaba ali produzindo ali efeitos para levar o inseto à morte. Ah, professor, eu preciso decorar isso tudo? Cada inseticida, qual é o mecanismo de ação? É importante vocês entenderem que 80% dos inseticidas atuam no sistema nervoso, que dentro do sistema nervoso nós temos os eventos que atuam, os eventos dos neurônios e os eventos sinápticos, que atuam na fenda sináptica. Dentro do neurônio estão aqueles que bloqueiam lá os canais de sódio, né? Além disso, nós temos a que atua nas fendas sinápticas, que são os que atuam a nível de acetilcolina e de GABA. Professor, mas tem que saber o inseticida, cada evento? Olha, Tom, se for fazer um concurso, sim. Por exemplo, vai ter o concurso agora do MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Pode cair isso? Pode. Porque o que é difícil é o que cai, porque o concurso é o quê? Eliminatório. Então, se for só questão fácil, todo mundo passa. Então, eles dão questões difíceis. Então, são tipos de questões que caem em concurso. Às vezes, numa entrevista para um professor que tem muitos candidatos lá na banca,
eles dão as perguntas mais complicadas, se isso aí for o tema da banca, para eliminar aqueles candidatos teoricamente mais fracos, né? Então, isso é questão certa de concurso. Nas minhas questões lá tem, tá? Algumas questões lá que falam sobre esses inseticidas e mecanismos de ação. A campo, nós falamos muito disso. Falamos assim, principalmente que ela atua no nível do sistema nervoso central, falamos assim que os perietróides elas atuam nos neurônios. É interessante saber o mecanismo de ação para saber se ele é seletivo, se ele tem risco ali para o homem, por que ele tem risco para o homem. É importante vocês saberem explicar isso também em alguma entrevista de emprego, tá? Não saber exatamente qual inseticida, eu pessoalmente nunca perguntei a ninguém, né? Qual o mecanismo de ação do BHC? Eu nunca perguntei isso numa entrevista, mas eu pergunto, como que os inseticidas atuam nos insetos? Atuam principalmente a nível do sistema nervoso. Aí eu vou e pergunto, como que ele atua no sistema nervoso? Olha, eles atuam a nível de neurônios, ou às vezes lá a nível de fenda sináptica, que aí faz a transmissão ali. Aí tem os neurotransmissores, que é o GABA, acetilcolina. Se uma pessoa responder isso para mim, eu falei, nossa, o cara realmente entende, né? A pessoa ali realmente entende, para mim já está suficiente. Eu nunca vi ninguém entrar nesse nível de detalhamento. Agora, lá no concurso, aí sim pode cair, tá ok? Então, continuando os eventos sinápticos, nós temos os inibidores da acetilcolina, os fosforados e carbamatos, olha que importante, né? São um dos principais grupos aí de inseticidas. Eles atuam lá na acetilcolina. A acetilcolinesterase hidrolisa o neurotransmissor acetilcolina, removendo do receptor específico, possibilitando neurotransmissões adicionais. Então, ele vai lá, quebra. Quando a gente fala hidrólise, a gente fala quebra pela água, né? Então, ele vai quebrar ali o neurotransmissor acetilcolina, remove ele do receptor específico, e aí acaba possibilitando outras transmissões nervosas que às vezes não tem, né? Então, ele fica confuso ali e perde o fluxo ali nervoso. Bom, então basicamente a nível de neurônios são esses. Outros inseticidas que atuam no crescimento dos insetos, né? Então a segunda parte, eles atuam no entegumento de insetos, na epiderme, principalmente, vocês lembram lá que a parte externa do inseto, a epiderme, ele é constituído pela epicutícula, a exocutícula, a endocutícula e a epiderme. Então, tem alguns que atuam nessa parte aqui, que é da epiderme, tá? Que é a camadas de células epidérmicas membral basal aqui, que é essa parte aqui. Tem outros que atuam no exoesqueleto, e aqui sim na parte da epicutícula, na procutícula, na endocutícula e exocutícula. Então, são dois grupos, né? Que atuam na parte mais interna da epiderme e aqueles que atuam na parte da cutícula, que envolve a epicutícula, a exo e a endocutícula. São dois mecanismos diferentes. Professor, o que eles fazem, né? Vamos recapitular da entomologia geral, que o inseto ele cresce por muda. Então, aqui está o estágio, né, do inseto. Ele vai passar aqui por ovo até adulto, por várias fases ali de larvas, por exemplo, que é o caso aqui desse inseto. Então, ele vai virar a pupa e depois vai virar o adulto, tá? Ou, se for metamorfose incompleta, ele vai ficar só na ovo, ninfa e adulto. Eles podem atuar também na regulação hormonal da muda. Então, entre uma muda e outra, vocês lembram da entomologia geral, quem faz essas trocas são esses dois hormônios aqui, o hormônio juvenil, que norteia o tipo de muda, por exemplo, se é larva para larva, se é larva para pupa, ou se é pupa para adulto. Então, essa mudança aqui é feita pelo hormônio juvenil, larva para pupa, tá? Então, o hormônio juvenil é que comanda esse tipo de muda. E os equidisteroides que desencadeiam a muda. Então, ele dá o sinal para o inseto, está na hora de você começar a fazer essa mudança. Então, lá no início, ele fala, está na hora de você começar a se transformar. Então, esses dois hormônios têm inseticidas que atuam nesses hormônios aí e acaba que o inseto ele faz a muda muito cedo ou muito tardio. Quando é muito tardio, o inseto morre ali dentro, porque o exoesqueleto está rígido, né? O inseto vai crescendo por dentro e acaba perdendo espaço ali. Ou quando ele muda muito cedo, ele ainda não está preparado para aquela muda e também acaba morrendo. Como que é os mecanismos de ação? Então, os inibidores da formação da cutícula,
eles são acilureias ou ureias substituídas, eles inibem a síntese de quitina, né? Eles imitam ou eles bloqueiam, né, essa síntese de quitina no inseto, então não formando quitina, o inseto ele fica desprotegido ali, ele não consegue fazer a muda. Então, as silureias ou ureias substituídas, eles inibem essa síntese, eles bloqueiam a síntese desses polímeros que formam ali a cutícula. A buprofezina, ele bloqueia a polimeração da quitina, então a quitina, ele é um polímero, né? Ou seja, ele é uma repetição de vários compostos orgânicos em sequência. Ele faz uma rede entrelaçada, por isso que ele é tão duro, né? E a quitina é o principal componente do exoesqueleto do inseto, e só é produzida por insetos e alguns organismos aquáticos. Então, ele é um polímero, é uma repetição ali de vários compostos orgânicos. A buprofezina, que é o ingrediente ativo de um inseticida, ele bloqueia essa polimerização, ou seja, não consegue formar essa cadeia e acaba ali não formando também a cutícula, né? Que é a proteção do inseto. A ciromazina, ele lesiona a epiderme dos insetos e acelera o enrijecimento da cutícula. Então, ela causa ali um dano nessa estrutura aqui de polímeros, e esse dano ali acaba com o inseto, como um mecanismo de proteção, ele acelera ali o enrijecimento, porque ele sabe que ele está sendo atacado, então ele vai produzir vários compostos ali para acelerar esse enrijecimento. Tá? Ele só controla ali díptera, então, é uma ordem somente controlada ali pela ciromazina. Os que atuam na ação hormonal, então tem os análogos do hormônio juvenil, os juvenoides, eles imitam aquele hormônio juvenil e desencadeiam a ação semelhante, ou seja, se eles imitam o hormônio juvenil é o que faz a troca ali, por exemplo, entre os instares da larva ou entre a larva e a pupa, o que acontece? Chega um hormônio ali que imita, ele vai fazer a muda antes do tempo, né? Ele fazendo a muda antes do tempo, o inseto não está pronto, ele acaba ali morrendo, tá? Então, fenoxicarb e piriploxifem são inseticidas que imitam esse hormônio juvenil, desencadeando a muda precoce do inseto, quando ele ainda não está pronto, matando ali o inseto. Os anti-hormônios juvenil, eles também atuam, antagonizam a ação do hormônio juvenil, não tem uso agrícola, ou seja, eles quebram ali a molécula do hormônio juvenil, o inseto não muda, né, não faz a muda. Os agonistas de receptores de equidisteroides, que são outros hormônios que norteiam ali o tipo de muda, quando que isso vai acontecer, né, e o início daquela muda, eles imitam a ação de equidisteroides, se ligando ao receptor desse na célula epidérmica. Então, são inseticidas ali que imitam também esses hormônios, tá? O exemplo é a bisaxilidrazinas, né? Que é o tebufenoside e o metoxifenoside, entre outros. São inseticidas ali que imitam esse hormônio. Então, nós temos os imitadores do hormônio juvenil, que faz a muda, e imitadores ali dos equidisteroides, que norteiam o início dessa muda, tá? Então, são inseticidas. Um outro grupo de inseticida, ele atua lá no metabolismo respiratório. Então, lembrem vocês que a respiração é importante para a produção de energia. Então, se o inseticida ele quebra esse fluxo de produção de energia, o inseto ali ele não produz energia, ele acaba morrendo, tá? Então, as etapas do metabolismo respiratório, os principais são a glicólise, o ciclo de Krebs, a fosforilação oxidativa e a síntese do ATP. Então, isso entra lá na fisiologia. Então, fisiologia, aqui é fisiologia animal, né? É importante para vocês lá no microbiologia, vocês entendem todas essas etapas aqui de produção de ATP. Eu não sabia que inseto tinha ciclos de Krebs, não. Pois é, então também tem, né? Então, tudo que eles respiram, né? Apesar de não ter pulmão, eles têm os espiráculos, então a produção de energia dentro da forma de ATP também é feita ali através do ciclo de Krebs, tá? Beleza. Beleza. Então, os inseticidas, eles atuam na cadeia de transporte de elétrons. Então, lembre que a cadeia de transporte elétrico que faz esse transporte do sítio 1 para o sítio 2 para o sítio 3. Dentro do sítio 1 aqui nós temos a rotenona e alguns acaricidas, que é o MET, por exemplo, fenpiroximato,
piribaben, que é um inseticida acaricida importante. Então, eles atuam ali na inibidores do sítio 1. Então, não tem a transmissão entre o sítio 1 e o sítio 2, né, bloqueando ali esses elétrons. O inibidor do sítio 2, a hidracomectinon, então um inseticida ali também bastante usado, então bloqueia ali a nível de sítio 2 o fluxo de elétrons. E o inibidor do sítio 3 é a fosfina, né, com gás tóxico, utilizado principalmente no controle de pragas de grãos armazenados. Então, a fosfina ela atua no metabolismo respiratório a nível de sítio 3, tá? Inibindo ali o fluxo de elétrons e a produção de energia pelos insetos. Na fosforilação oxidativa, então nós temos os desacopladores. Então percebam vocês aqui que dentro da membrana onde é produzido o ATP, que é a energia que é utilizada, percebam, turma, que seja um inseto, seja um animal, quando a gente começa a correr, vamos dar uma corrida, por exemplo, andar de bicicleta, a tendência nossa é respirar mais. Por quê? O nosso organismo está demandando mais energia, nós temos que produzir mais energia. Então, para produzir mais energia, como é que a gente faz? Respira mais. Então, se for uma corrida lenta, se for uma caminhada, uma corrida mais intensa, então, geralmente, esses insetos, né, quando você faz a aplicação do inseticida nesse, eles ficam mais parados, eles ficam mais cansados. Por quê? Porque eles precisam de energia e não estão conseguindo, tá? Porque está bloqueado aqui a fosforilação oxidativa, não produz ATP. Então, eles não produzem energia. A tendência é eles pararem de locomover, ficar cansado. A mesma coisa quando a gente está no final ali, né? O inseto ele vai cansando e acaba morrendo. Então, são exemplos ali de dimitrofenóis e sulfonamidas fluorinadas, tá? O clofenapi, que é um produto bastante utilizado aí também. Na síntese de ATP em específico, que é a produção de energia, nós temos os inibidores da ATPase, que é estimulada ali por magnésio, né? Então, eles atuam aqui nessa parte aqui da síntese. Acaricidos organos fosforados, o propargite, e acaricidos organos sintéticos, que é a cirrexatina. Então, esse é o sítio de ação desses produtos, né? Então, o sítio de ação deles é no metabolismo respiratório, é na fosforilação oxidativa e na síntese de ATP. Além disso, nós temos aqueles que atuam na síntese geral, tá? Tanto no sítio 1, quanto no sítio 2, quanto no sítio 3, quanto na enzima produtora ali de ATP. Então, ele atua ali em diferentes fases, tá? Professor, me dá exemplo de outros mecanismos de ação. Nós temos os disruptores da membrana do intestino médio de insetos, a dentoxina de Bacillus thuringiensis. Então, falei para vocês que o BT ele atua a nível de intestino, então ele produz cristais que rompem o intestino, e acaba ali a parte daquele produto que está preso dentro do intestino, ele extravasa, né, e vai dar infecção ali no inseto, o inseto acaba morrendo. Então, esse é o mecanismo de ação da Bacillus thuringiensis, que é a bactéria do solo, tá? Tem os bloqueadores de alimentação, então o crioleto, que é aquele mesmo crioleto que a gente utiliza, a pimetrozina, o flocnicamide, né? Eles inibem ali que o inseto alimenta, então o inseto ele fica ali sem vontade de se alimentar e morre. Os inibidores da síntese de lipídios, ou seja, lipídios ali, substâncias de reservas, são os derivados do ácido tetrônico, espirodiclofen e o espiromesifen, tá? Eles atuam ali na gordura, né? Na reserva. Então, inibe ali a produção de reserva pelo inseto. Alguns modos de ação não conhecidos ou inespecíficos, os fumigantes, por exemplo, brometo de metila e fluoreto sulforilado, os reguladores de crescimento de ácaro, a azadiractina, que é o regulador de crescimento, né? Que é um produto biológico da base do NIM, e fegadeterrente, tá? São exemplos ali de produtos. Então, como resumo da aula, a classificação por modo de ação, nós temos produtos neurotóxicos, a transmissão sináptica, então fosforados e carbamatos, inibidores da enzima acetilcolina, nicotina, neonicotinoides spinosinas, agonistas da acetilcolina, o cartap, agonistas de acetilcolina, avermectinas, agonistas do GABA, ciclodienos e fenilpirazóis, antagonistas do GABA.
Então, na transmissão sináptica, nós temos ali vários desses produtos, né, neurotóxicos. A transmissão axônica, dentro do neurônio, os piretroides DDT, no canal de sódio, os reguladores de crescimento, então, os inibidores da síntese de quitina, que não forma ali a cutícula dos insetos. Aí, os juvenoides, que são agonistas do hormônio juvenil, que atuam ali na troca entre, por exemplo, ovo para larva, larva para pupa, e por aí vai. Os antijuvenoides, que bloqueiam ali o hormônio juvenil, esses aqui que imitam, né? E os agonistas de ectosteroides, que é o outro hormônio que atua ali no início da mudança de um insta para o outro. E os inibidores da respiração celular, que são os organos fosforados, o propagite, muitos acaricidas, sulforamidas e a fosfina, eles atuam ali na respiração celular. E outros, né? A azadiractina, que é um fagodeterrente, ou seja, ele inibe ali a alimentação, também é hormonal. Bacillus thuringiensis, que desintegra ali o epitélio do intestino médio, tá? Então, eles atuam ali e acaba ali extrapolando ali todo esse aparelho digestivo do inseto, e esse aparelho digestivo do inseto, quando ele rompe, ele pode ali ter a proliferação de fungos, né, nas fezes ali dos insetos. Então, a última parte da aula, a gente vai falar sobre limitações do uso, tá? Então, nós temos aí o risco ao homem, os efeitos da vida silvestre e os efeitos do manejo integrado de pragas. Vamos, professor, primeiro para os riscos ao homem, né? Pontos importantes. Os clorados, eles são os que acumulam, eles são estáveis, lipofílicos, facilmente detectáveis. Então, principalmente lá o DDT, o dieldrin, a maioria desses produtos aqui são os mais tóxicos, representam altos riscos aos seres humanos, tá? Esses produtos clorados, e muitos deles já não são mais autorizados ao uso, tá? A concentração varia no tempo e no espaço, então é importante que ao passar do tempo, aqueles produtos eles vão degradando. Falei para vocês lá daquela questão, né, importante lá, entre a aplicação e a colheita do produto, você tem que esperar um tempo. Esse tempo aí, ele vai depender da degradação do produto, então, ao longo do tempo, esse produto ali, ele vai perdendo seu efeito, tá? No espaço também, muitos produtos, eles degradam no solo, degradam na água, ou degradam no ar, então, a concentração sempre vai variar no tempo e no espaço. Os principais tecidos de acumulação são os tecidos gordurosos, os lipídicos, então todos aqueles produtos têm lipofilicidade, eles acumulam ali na gordura. Riscos para a saúde são altos, né? Boa parte dos produtos eles têm risco à saúde. Falei para vocês que muitos deles atuam no sistema nervoso, atuam na respiração, são todos eles mecanismos ali parecidos com o nosso, né? No nosso organismo. A exposição a esses produtos pode ser através da alimentação, mostrei lá a tabela, né, dos produtos que tem resíduo de agrotóxico, então a gente come agrotóxico ali quase todo dia, então não ocupacional, ou às vezes ocupacional, quando a gente atua ali aplicando o produto ou preparando a calda ali, nós temos a exposição ocupacional. E a parte do manuseio e aplicação. Então, o produto ele pode entrar no organismo, seja pela oral, para a boca, a pessoa, por exemplo, fumando, né, ou se alimentando do produto intoxicado, pela pele, boa parte dos produtos são lipofílicos, então eles acumulam ali na pele, vias respiratórias ou ocular, né, os olhos. Então, são os métodos ali que a gente tem que proteger. Então, é muito comum aí acontecer imprevistos, tá? Primeiro, problemas à saúde. Nós temos a neurotoxicidade retardada, então é importante, depois da aplicação de produto, por exemplo, a pessoa que aplicou o produto o dia inteiro ali, eu trabalho parte do dia, não dirigir, é uma das normas ali, boa parte das empresas, o mais você esteja protegido é bom evitar, né? Então, você pode estar com neurotoxicidade retardada, que é um efeito de um álcool, por exemplo, na direção. Você fica ali com os movimentos retardados.
caracterizado pela degradação distal de neurônios, dos axônios, né, do sistema nervoso central e periférico. Então, tomar cuidado ali na hora, principalmente da locomoção. Alguns produtos, eles causam câncer, carcinogênicos, mutagênes, então mutação, e teratogênicos, que é defeito ali nos embriões, né, que a mãe ali passa ali, às vezes, pro feto, né, e do feto ali para o próximo ser. Então, isso acontece também em gestantes. A ação pode ser aguda, então, intoxicação aguda é aquela que, após exposição oral, as manifestações surgem no período de 45 minutos a várias horas, tá? Então, essa é a exposição aguda. Professor, explica melhor o que é esse agente teratogênico, né? O que eu estava explicando, é tudo aquilo capaz de reproduzir dano ao embrião, ao feto durante a gravidez. Então, pode ser um fumo, pode ser um vírus, né? Coronavírus, que ataca ali as gestantes, pode ser ali um produto tóxico, né? Um medicamento. Então, inseticidas, eles entram aí também nesse grupo de contaminantes que pode causar danos ali ao feto. Então, lá nos Estados Unidos, para evitar aquela exposição oral, muitas mães, durante a gravidez, elas optam por consumir produtos orgânicos, né, para evitar ali o contato do feto com resíduos de inseticidas. Ou quando o uso convencional, dobra as atenções ali na limpeza desses produtos. Professor, mas tudo bem. Eu estou lá, sou engenheiro agrônomo, sou responsável técnico para a fazenda. O que acontece se uma pessoa ali, que está trabalhando na lavoura, ele tem uma parada respiratória, ou ele tem algum problema ali da aplicação de inseticida, ou não, né, ou qualquer outro problema. O que eu tenho que fazer? Primeiro, turma, uma assistência respiratória, tá? O ideal, o primeiro passo sempre, que alguém passa mal na lavoura, tem um problema respiratório, seja por intoxicação de inseticida ou outro problema, vocês como engenheiros agrônomos, ou vocês ligam para o 92, né, se tiver uma área sem sinal, vocês pedem um funcionário para correr lá, pegar o telefone e ligar. Ou vai na sede da fazenda e pede para ligar. Tá? Sempre esse é o primeiro passo. Ligar para um serviço de emergência. Depois de feito isso, ou você, ou o próximo, ou algum funcionário que esteja com você, iniciar imediatamente a massagem cardíaca, tá? Então, essa massagem cardíaca, ela tem uma forma de fazer. É bom vocês olharem no YouTube como é que faz essa massagem cardíaca. Ela deve ser feita no meio do tórax, né? Então, na altura dos mamilos. Então, aqui bem no meio dos mamilos, você pega, essa é o lugar para você fazer a massagem, tá? O certo é abrir suas mãos, tá? E coloque uma sobre a outra, então sempre dessa forma aqui, uma mão sobre a outra. E o terceiro passo, deixe seus braços sempre esticados, né? Para colocar pressão na massagem. Aperta o tórax, pressionando o coração e solte em seguida. A massagem deve ser intensa e forte, tá? Então, é uma massagem bem forte, dessa forma ali, para ativar de novo a respiração. Deve ser feita 100 compressões por minuto, com profundidade de 5 centímetros. Então, é rápido, né? 100 por minuto. Mantenha o coração batendo por meio dessa massagem repetidamente até a chegada do socorro. Então, ligou para o socorro, começou a massagem, fique fazendo a massagem ali até a chegada do socorro, tá? Ou até vocês conseguirem. Quando é parada circulatória, também faz a massagem cardíaca. Essa assistência respiratória hoje tem dúvidas, né? Tem socorristas que falam para a gente fazer, tem outros que não. Não tem comprovação se essa assistência respiratória ela auxilia muito, tá? A parada cardiorrespiratória, assistência respiratória e cardíaca. Então, a respiração boca a boca, mais a massagem cardíaca. Estado de choque. Mantém a vítima deitada e aquecida. Então, muitas vezes a pessoa está com as pupilas dilatadas, né, naquele estado de choque. Então, sempre mantém a vítima deitada e aquecida. A convulsão, coma, né? Proteger o corpo da vítima, principalmente a cabeça, para evitar que ela bata a cabeça ali contra alguma superfície, tá? Então, é importante. Exposição dérmica ocular, lavar intensamente, então caiu no olho. A gente teve um acidente lá na Dupont uma vez, o rapaz, ele estava fumando, ele saiu, afastou,
foi fumar um cigarro, aí o cara chegou do campo com aquelas bombas costais, colocou sobre a bancada, na hora que ele colocou sobre a bancada, o gatilho do pulverizador estava em cima da bancada, o cara desceu a bomba em cima do gatilho. Na hora que ele apertou o gatilho, o jato subiu, bateu lá no olho do rapaz. Estava fumando lá longe. Aí é aquela correria, né? E aí o pessoal liga para mim, professor Jardel, aconteceu um acidente aqui em Formosa, o cara, sem querer, jogou um pouco de produto no olho. Aí depois você vai investigar, aperta o pessoal e eles contam a verdade, né? Então foi um acidente, o cara estava fumando longe, o cara colocou a bomba em cima do gatilho, saiu o jato, caiu lá no olho do rapaz. Então, o que eu falei? Lava intensamente, tá? Primeiro ponto. Inalação, local ventilado, afrouxar as roupas. Então, se for contaminação via inalação, coloca o funcionário lá no local ventilado, abre as roupas, deixa ele bem à vontade lá até a chegada do socorro. Exposição oral, provocar vômitos, exceto quando inconsciente, então não provoca vômito quando a pessoa está inconsciente, tá? Isso aí pode levar a pessoa a engasgar e morrer. Só quando a pessoa está consciente. É para ele poder botar para fora aquela molécula tóxica, né? Aquele produto tóxico, seja ele ali nível de acidente ou, por exemplo, um suicídio, né? Que seja. Ler a bula e levá-la para o médico, mostrá-la ao médico. Então, pessoal, aconteceu a contaminação, seja ela dérmica, inalação oral, pega a bula do produto, leva com vocês, tá? Às vezes, naquele nervosismo, você esqueceu o nome do produto, vai falar um produto errado, e lá na bula do produto tem a substância química, né? Não só o produto comercial. Imagina lá o médico naquela corrida lá no hospital, às vezes algum minuto ali, até ele entrar na internet, procurar qual que é o ingrediente ativo do produto, ou às vezes você fala o produto errado, então o ideal é você levar a bula junto com você na hora de dar o socorro, tá? Então leva a bula ali do produto. Por que isso é importante, professor? Tem alguns antídotos, como a atropina, que é um fosforado e carbamato, que bloqueiam o receptor de acetilcolina. Então, ele vai atuar ali em alguns produtos, tá? Fosforados e carbamatos. Então, se a intoxicação foi por fosforado e carbamato, o antídoto que o médico vai te dar é a atropina. Se for só fosforado, a gente tem o 2-PAN, né? Que é o desfluorizam a acetilcolinesterase. Então, eles fazem um papel reverso do inseticida. Então, se você der o socorro rápido e tomar um antídoto correto, você pode salvar a vida ali do funcionário. Agora, é claro, leva a bula do produto com vocês, tá? Então, se for um carbamato, por exemplo, a pessoa usar lá o antídoto 2-PAN, não vai fazer efeito nenhum. Então, tomar cuidado. Além desses efeitos ao homem, nós temos também impacto sobre a vida silvestre, né? Que são os animais. Então, cuidado, considerar os níveis de contaminação. Então, eu falei para vocês que o nível de contaminação está lá na classificação ambiental. Então, vai variar ali da DL50, que é a toxicológica, o período de carência, né, que é entre a aplicação e a decomposição, então, o período de decomposição daquele produto, a permanência dele no meio ambiente. Então, isso são níveis de contaminação. A susceptibilidade dos organismos. Então, alguns organismos eles são mais sensíveis a outros, né? Isso é importante também. Os riscos podem ser até toxicidade aguda, que leva à morte ali em 45 minutos ou poucas horas, quanto toxicidade crônica, né? Que vai acumulando ali ao longo da vida do inseto. Professor, me dá um exemplo aí de um impacto ambiental que teve, que algum estudo mostrou. Então, em aves, né, a gente tem estudos que mostram ali a redução da casca do ovo, deformações no fígado e na tireoide. Tem peixes, nós temos a transferência biológica entre ali os organismos, né, e a bioacumulação, que é o termo geral que descreve um processo pelo qual as substâncias ou compostos químicos são absorvidos pelos organismos. O processo pode ocorrer de forma direta, quando as substâncias são assimiladas a partir do meio ambiente, solo, sedimento, água, ou de forma indireta pela ingestão de alimentos que contêm essa substância. Então, eles podem comer outros animais, no caso de predadores, por exemplo. Esses processos frequentemente ocorrem de forma simultânea, né, em especial em ambientes aquáticos. Então, isso é bioacumulação. Então, o boi vai lá, toma água que tem resíduo de inseticida. Ele está tendo aqui um processo de forma direta.
a águia vai lá e come o peixe. Então, o peixe ele tem resíduo de inseticida no seu organismo. Então, ela vai se alimentar desse resíduo, tá? E é interessante, turma, que além dessa bioacumulação, nós temos o termo biomagnificação, que é o fenômeno que ocorre quando há acúmulo progressivo de substâncias de um nível trófico para o outro, né, ao longo da teia alimentar. Assim, os predadores do topo, eles têm concentrações maiores que a substância do que as suas presas, né? Então, isso vai variar da característica de inseticidas lipofílicos, eles têm características de biomagnificação, e as características biológicas do meio ambiente, né? Se tem micro-organismos que degradam ou não aquela molécula de inseticida. Então, esse é um estudo, né, de biomagnificação em DDT com águias ou aves de rapina. Percebam que lá na água a concentração é muito baixa, de 0,00003 ppm. No zooplâncton, que é a alga que ela filtra ali essa água, ela está de 0,04. Os peixes pequenos já aumentou para 0,5. Os peixes grandes, predadores, 2 ppm. E nas aves de rapina, 25 ppm. Então, ele vai biomagnificando através da cadeia trófica, ou seja, as concentrações maiores estão nos predadores no final da cadeia. Nesse caso aqui, a concentração ela aumentou 10.000 vezes da água até as aves de rapina, né? Esse termo a gente chama de biomagnificação. Isso aqui é um estudo, tá, científico que mostrou a mudança na espessura em cascas de ovo de falcão peregrino no Reino Unido. Então, essas cascas de ovos, elas foram monitoradas lá de 1850 até 1980. Percebam que de 1850 até 1940, ali mais ou menos, essas aves, elas tinham a espessura ali da casca de ovo em torno de 1,8 a 1,9 de média, né? A partir de 1945, reduziu ali a espessura da casca dos ovos. O que mudou aqui, turma? DDT, o uso do DDT na Segunda Guerra Mundial, né? Então, com o uso do DDT ali, reduziu a espessura da casca desses ovos peregrinos no Reino Unido. Então, isso vai causar morte dos filhotes, né? E, às vezes, ali facilitar a predação ali por inimigos naturais. Então, alguns exemplos de estudos que já tiveram ação de inseticidas, né? Insetos. Por exemplo, o Paration, em gaivota, o grau de inibição aqui da acetilcolina, que é o neurotransmissor, foi de 50%, então se inibe 50% da acetilcolina, ele fica lento, né? Tem queda no tempo despendido incubando os ovos. Então as mães não incubam bem os ovos e os ovos ali acabam morrendo, né? Ou sendo predados. O falcão, o acefato, que é o pesticida, 25% de inibição da acetilcolina. Tempo de alimentação e comportamento de ataque não são afetados. Então, foi uma inibição baixa. A codorniz, que é a codorna, o Paration metílico, 57%. Maior predação para os gatos. Elas ficaram mais lentas, as codornas, facilitou a predação ali por gatos. O estorninho, que é o diclofós, 50% ali de inibição. Redução no tempo de empoleiramento, então, perdeu ali o apetite sexual, né? Diminuição de voo, forrageamento, canta, exibição, fêmeas despendem mais tempo no ninho, tá? Então, são diferentes efeitos ali comprovados cientificamente com a utilização de inibidores de acetilcolina. Então, são vários estudos na literatura mostrando ali os riscos para o meio ambiente da utilização indiscriminada desses pesticidas. No manejo integrado de pragas, nós temos alguns problemas da utilização de inseticidas, erupção de pragas secundárias. Então, um exemplo prático desse foi a cigarrinha do milho, né, que está falando aí na imprensa, com a utilização das plantas transgênicas que controlam lagartas, reduzir a aplicação de inseticidas. Reduzindo a aplicação de inseticidas nas lavouras de milho, aumentou algumas pragas, como a cigarrinha do milho, que antes era controlada ali por inseticidas que controlavam as lagartas, né? Acabou que aquelas pragas que não tinham importância, elas passaram a ter importância. É só um exemplo, tá? Tem vários outros ali que a gente pode citar. A ressurgência, a utilização inadequada de inseticidas no momento inapropriado, produtos não seletivos, pode provocar o ressurgimento de populações elevadas da mesma praga, após cessar do efeito inseticida, se ele afetar o controle biológico. Então, vamos supor que eu tenho lá uma população de pulgões. Então, apliquei um inseticida lá que controlou os pulgões, mas matou as joaninhas.
É o que acontece, depois de um tempo, começa a multiplicação ali, do pulgão novamente, que é muito rápida, só que aí não tem a joaninha para controlar o pulgão, ou seja, a população de pulgão, ele ressurge ainda mais poderosa, tá? É porque não tem ali as joaninhas para controlar os pulgões. Isso a gente chama de ressurgência. Resistência a inseticida, quando você aplica ali o produto várias vezes, você vai selecionando aquelas populações resistentes, e aí elas vão se multiplicando e vão se tornando ali resistente a esses inseticidas, tá? A erupção de pragas secundárias e ressurgência, redução dos inimigos naturais, que eu falei para vocês, e aumento na população de pragas, porque aí você não tem produto que controla e ainda não tem inimigo natural, porque você fica repetindo ali o produto, tá? Redução de inimigos naturais pode ocorrer por presas envenenadas, disponibilidade maior e mais fácil de captura. Então, mostrei para vocês que a acetilcolina ali, ele acaba inibindo a locomoção ali dos insetos. Então, os predadores, eles começam a alimentar de mais presas, porque elas estão moles, né? Só que, por outro lado, os predadores, eles acumulam mais inseticida no seu organismo, porque se alimentam de várias presas num período curto de tempo. Então, eles acabam morrendo também. Inimigos naturais, eles são mais expostos a inseticidas, então, geralmente, o inimigo natural ele tem uma mobilidade maior, ele fica procurando ali a praga, né? Então, ele move mais, se for um produto de contato, ele vai ter mais contato com o inseticida, e ele alimenta ali de muitas presas, né? O predador se alimenta de várias presas. Então, a joaninha, ela come vários pulgões durante um dia. Se todo aquele pulgão está intoxicado, ela vai acumular ali uma quantidade muito grande, biomagnificação. Os pesticidas são mais letais aos inimigos naturais, então eles acabam causando uma mortalidade maior, e os efeitos subletais dos inimigos naturais reduzem a capacidade de sobrevivência e eficiência de forrageamento. O que é forrageamento? É o inseto procurar por alimento. Então, se o inseto está mais mole, né, ele está ali com dificuldade de locomover, é claro que vai ser muito mais difícil ele capturar a presa também. Aumenta a população de pragas, redução da competição. Então, se não tem inimigo natural, não tem competição. Maior disponibilidade de alimento. Então, você mata ali todas as outras pragas. Então, aquela praga secundária, ele vai ter um banquete ali de alimento ali para aquele inseto. Os pesticidas podem aumentar a reprodução de insetos pragas. Falei para vocês, né, do carbamato lá em ácaros. Eles aumentam ali a multiplicação de ácaros. Os pesticidas, eles podem alterar a distribuição da praga, reduzindo a eficiência de forrageamento de inimigos naturais ou a imigração destes, né? Que eu mostrei para vocês que os inseticidas, eles não só matam o inseto, mas às vezes eles repelem o inseto e também repelem ali o inseto praga e o inimigo natural. Sincronização de pragas, então isso é importante, você quebra ali a população de pragas no momento, mas depois ela surge ainda mais forte, né? E fica desincronizada ali essa população. A seletividade de inseticidas a inimigos naturais, nós temos a seletividade fisiológica. Alguns inseticidas podem ser mais tóxicos a pragas que os inimigos naturais, então isso é interessante. E a seletividade ecológica, né? Reduzir a exposição dos inimigos a inseticida. Como que eu faço isso? Horário de aplicação, em horas de menor atividade de inimigos naturais, que geralmente ocorre ali das 9 às 10 da manhã, ou no final do dia, evitar esses horários. Aplicação em reboleiras em faixas, né? Então, como eles se locomovem mais, se você vai aplicando em faixa, a tendência é eles irem migrando de forma mais rápida que as pragas. Então, eles vão fugindo ali do inseticida, tá? Bom, professor, e como é que o inseto ele fica resistente, né, ao inseticida? Então, nós temos ali os mecanismos fisiológicos. Então, nós temos dentro do organismo do inseto sequestramento em estruturas inacessíveis ou quimicamente inertes. Então, o inseto ele bloqueia, são fagocitose, ele pega aquela molécula do inseticida e encapsula ela. Então, ela não consegue atuar no mecanismo de ação, no sítio de ação, e não causa a morte do inseto. Pode ser comportamental. Então, o inseto ele percebe que o inseticida de contato está sobre a parte superficial da folha, na parte abaxial, adaxial ele desce para a parte de baixo, tá? Ou ele para de comer, ou ele se alimenta menos, naquele período que está o produto ali na folha. Ou pode ser bioquímico, por exemplo, aumento da desintoxicação metabólica. O inseto ele tem algumas moléculas que desintoxicam, quebram aquele molécula tóxica, tá?
Pode ser também redução da sensibilidade do sítio de ação. Então, aquele sítio de ação ele tem uma deformação e aqueles inibidores ali que imitam ali os acopladores da acetilcolina, eles não funcionam mais, tá? Ou redução da penetração. Então, aquela camada de polissacarídeos ali na parte exterior do inseto, ela é maior. Então, ele dificulta ali a entrada dessa molécula para dentro do corpo do inseto, tá? Então, são formas do inseto ficar resistente. Quando eu aplico o inseticida, esses insetos que não morrem, quando eles reproduzem com fêmeas que também têm essa resistência, eles geram novos descendentes que têm essa resistência. Por isso que é interessante você fazer a troca de ingrediente ativo, né? Para você evitar ali a resistência desses insetos. Além disso, nós temos eventos comportamentais. Então, o inseto ele evita ali a ingestão da dose letal, então ele come menos, né? Fisiológicos, redução da penetração, sequestramento, que eu falei para vocês, e os bioquímicos, aumenta a desintoxicação, então ele acaba urinando, defecando boa parte daquele molécula tóxica, ou a insensibilidade do alvo de ação, né? Então, ele tem uma mudança na estrutura ali que não consegue o alvo de ação ali atuar, o inseticida atuar naquela molécula. Como que eu faço para quebrar isso? Primeiro, rotação de inseticidas, principalmente ingrediente ativo diferente, usar as doses efetivas, usar não doses acima nem abaixo, tá? Usar a dose recomendada, evitar aplicações em larga escala, então, aplicar em todas as áreas ao mesmo tempo. Integração de taxa de controle, não usar só inseticida, usar controle biológico, usar material resistente, época de plantio, fazer rotação de cultura, evitar a ressurgência dessas pragas, né? Fazer um manejo correto com produtos ali que controlam somente a praga, não os inimigos naturais. Evitar o tratamento subsequente com o mesmo inseticida, isso aí não pode, né? É ingrediente ativo, tem que rotacionar. E monitorar a situação, tá? Visando sinais indicativos de população existente. Sempre aplicar o inseticida 2 dias, 2 dias depois, voltar lá e fazer o monitoramento novamente para ver se o produto funcionou ou não, tá? Tem programas de manejo de resistência, por exemplo, a Spodoptera fugipera, lagarto do cartucho, tuta absoluta, a traça do tomateiro, a broca do tomate, Neolicinoides elegantalis. Então, o IRAC, que é o comitê responsável para o monitoramento, ele pega vários inseticidas em várias regiões do Brasil e testa se aquelas pragas elas são ou não resistentes a inseticidas. Os relatórios vocês encontram aqui, tá? No Comitê Brasileiro de Ação e Resistência a Inseticidas. Só clicar aqui nesse site, vocês podem ver, por exemplo, em Goiás, quais os inseticidas eles são resistentes aqui na nossa região. E aí vocês evitam utilizar esses inseticidas e priorizam outros inseticidas que vão ter um controle melhor, tá? Na Inviçosa, a gente fazia para a tuta absoluta, a UFV, tinha um acordo com o Iraque, e nós fazíamos lá da tuta absoluta. Nós recebíamos populações de traças do Brasil inteiro e testava todos os inseticidas registrados e fazia um relatório. Sempre utilizar em plantas transgênicas a área de refúgio. O que é a área de refúgio? Aqui nós temos o algodão BT, que tem aquela bactéria, né, inserida, que eu falei para vocês de plantas transgênicas. Os insetos que se alimentam desse algodão, alguns são resistentes, seja qualquer um daqueles mecanismos que eu expliquei nos slides anteriores. Então, a tendência é ter várias populações, vários insetos resistentes aqui. É uma quantidade muito grande de insetos. Quando eu planto uma área de refúgio, eu tenho ali um algodão sem ser transgênico. Então, nesse algodão, eu tenho vários insetos que são susceptíveis, né? Ou seja, que não são resistentes. A tendência é esses insetos não resistentes cruzarem com os insetos resistentes, e a próxima população não vai ser resistente. Então, para isso que serve a área de refúgio, né? É uma população sem ser transgênica, onde eu tenho insetos que não são resistentes para cruzar com aquelas populações que são resistentes. Como considerações finais, então nós temos ali as limitações do inseticida, o risco à saúde humana, atentar ali o período de carência, que é o período entre a aplicação e a colheita, utilizar de forma correta os EPIs que estão recomendados lá na bula, já visto que muitos desses produtos são tóxicos. A vida silvestre, evitar clorados, piretroides, que acumula ali no meio ambiente e pode ali
ser biomagnificados, né? E no MIP, utilizar inseticidas seletivos a inimigos naturais, que matam a praga, mas não matam os inimigos naturais, e fazer a rotação de produtos como diferentes mecanismos de ação, tá? Essas são as considerações finais da nossa aula de hoje, tá ok? Vou parar aqui a gravação.